já se vão 10 anos aí. Foi uma ideia, não posso deixar de dar o crédito ao Dr. Fernando Moraes, né, um grande amigo também, parceiro aí de longa data. Naquela época, 10 anos atrás, né, 2010, o monumento tinha acabado de ser criado, 13 de abril de 2010, e ele veio numa reunião do Mar Adentro, uma assembleia, e falou, poxa, Aline, falou para os associados, ó, aí surgiu essa unidade, tem pouca coisa acontecendo lá, pouco conhecimento, e eu acho que a gente poderia pensar em algo interessante para a gente costurar as pesquisas, porque na verdade Fernando já tinha alguns mergulhos lá, parte da equipe que depois virou o Ilhas do Rio já estava trabalhando com levantamento de biodiversidade, e aí a gente resolveu então, abriu na sequência um dos maiores editais da época para projetos de preservação, né, que era o Petrobras Socioambiental, e aí nessa hora a gente agarrou firme, todo mundo sem muita experiência nesses projetos muito grandes, mas com muito conhecimento e uma rede de colaboração, de amigos e de pessoas que já trabalhavam nas ilhas ali, super interessado. Então a gente achou que era uma ótima oportunidade. Na época nem tinha chefia ainda do MONA, e a gente foi direto na coordenação regional, né, e conversou com eles. Eu acho que isso é muito importante, né, você ter esse contato direto com a chefia da unidade, ou no caso, na época, era a coordenação regional, e identificar quais eram as pesquisas realmente que poderiam ser melhores feitas na época, né, realizadas, e quais tipos de produto a gente poderia estar entregando. Então, a aplicabilidade dos dados, do resultado, e então aquela primeira ideia foi justamente fazer um levantamento geral da biodiversidade marinha e terrestre e da geodiversidade para fazer a caracterização do monumento, né, que seria o primeiro capítulo aí do plano de manejo na época, né? E depois, assim, para cada fase a gente ia discutindo e tendo novas ideias, mas sempre buscando aí essa aplicabilidade direta na unidade, né? Que eu acho que é o mais importante. Pelo outro lado, a importância também da devolutiva para a sociedade, né? Não só através de relatórios, de dados e né, participação nos conselhos e tudo, mas como traduzir esse conhecimento científico de uma forma que todo mundo possa entender e acessar ele. Então, as ferramentas de divulgação científica através de vídeos, fotos, hoje em dia tem aí essa mídia social muito forte. No início do projeto não era tanto ainda, a gente, incrível, né? 10 anos atrás a gente tinha até Facebook, essas coisas, mas não tinha esse apelo tão forte, então a gente ainda tinha muito material impresso, e hoje cada vez mais, agora então por conta da pandemia, mais ainda todo mundo virtual e online. As pessoas não conheciam as cagarras, não sabiam que era aquele nome. Incrivelmente, as ilhas assim, cartão postal do Rio, na frente de Ipanema, todo mundo que passava na orla ali, não tem como não ver, porque é muito perto, e ninguém conhecia, não sabia o nome, e muito menos que tinha virado uma unidade de conservação. Então, como você gerir uma unidade, como você estabelecer regras, e as pessoas simplesmente não conheciam nem o nome. Então, a gente fez um trabalho muito grande de percepção ambiental, com turista, com moradores, e tirando já os usuários, né, os pescadores, ou quem era desportista já frequentava o local ali, indo remando, seja de canoa, de stand-up, tudo. Mas era incrível que os banhistas de Ipanema não soubessem nem o nome, e a gente brincava até que as pessoas conheciam mais sobre Fernando de Noronha do que o quintal de casa, e a gente, com muito trabalho aí de formiguinhas, de divulgação, imagem, tudo, a gente consegue levar essa informação bem fácil para todo mundo. Então a gente começou a pensar numa forma de colaborar com os planos de ação, né? Então tem os planos de ação de espécie exótica, o plano de ação de pesquisa e o plano de ação de uso público. Então, mais uma vez, a gente sentou junto aí com a chefia da unidade, a Tatiana, né? Conversamos a melhor maneira da gente poder contribuir com isso. E a gente teve essa grata surpresa aí de ter esses parceiros novos. Na verdade, eles já vinham trabalhando conosco no Mar Adentro
já com outros projetos, a Associação IEP, que é um dos patrocinadores, a JGP veio através deles também, e o WWF Brasil, que hoje está como curador técnico, também já vinha participando do Ilhas do Rio, com alguns apoios e colaborações, e nesse momento que a gente estava numa transição, né, de um término de contrato, e começamos a conversar, e eles se interessaram muito, né, pela essa aplicabilidade dos dados, e aí a gente conseguiu amarrar aí esse processo. Não foi muito fácil no meio da pandemia aí a gente conseguir dar continuidade às ações. Mas para você poder fazer um controle efetivo dessas espécies exóticas, que podem ser muito problemáticas, aí, especialmente em ilhas, porque elas podem competir por espaço com espécies locais, né? E alimento e tudo, você precisa saber o que tem lá. Então não dá simplesmente para sair botando veneno, enfim, não é assim que se faz. Precisa conhecer qual é a fauna local. Então se tem, por exemplo, outros mamíferos terrestres, morcegos. Então é um trabalho de diagnóstico mesmo da fauna, para poder gerar subsídios para o controle das espécies. E um pedido, né, um estímulo que esses novos doadores, nossos patrocinadores trouxeram para a gente, foi a questão muito voltada para a poluição e a sensibilização das pessoas sobre a poluição marinha, o lixo plástico, e as línguas negras são um problema recorrente aí nas praias do Rio de Janeiro, né? Então a gente trabalhar também com o engajamento da sociedade, com políticas públicas, cobrança dos governos, para um melhor saneamento, melhor destinação, né, e soluções ambientalmente corretas para esse problema que não é possível que exista ainda numa cidade tão grande e na atualidade, né. Pensando justamente nesse estímulo que os novos doadores nos deram, para trabalhar com essa questão da poluição, a gente convidou e chamou então para fazer como uma nova ação mesmo do projeto, agregar ao Ilhas do Rio uma peça maravilhosa aí, que é a Batalha da Natureza, que é totalmente interativa com criança, né, e muito voltada para o público de escolas públicas. E então a gente atinge pessoas e crianças que muitas vezes não têm a oportunidade de ter esse conhecimento mais direto, né? Tem muita carência aí de material educativo, e trazer essa informação do lixo, da problemática do lixo, de uma forma muito lúdica. E isso faz muita diferença do que você ficar só, como diz, no Cuspe-Giz ou na televisão, mas você trazer essa informação, esse conhecimento com personagens da própria ilha, né, o atobá, a tartaruga, a bromélia, e é uma peça muito divertida que fala não só da biodiversidade, né, mas qual é o problema do lixo, o problema de uma destinação incorreta, né, você jogar o lixo na rua ou no rio, isso tudo acaba parando lá nas ilhas. Então o enredo vem em cima da própria cagarras, né, como se fosse o atobá das cagarras, a tartaruga ali, e o que isso leva a impactos nesse ambiente, né.